O Xangô do Reddit. Olá, pessoal! Sou o Xangô do Reddit. Voltamos com mais uma história chocante. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado de nossos vídeos. Vamos para o caso. Eu descobri que minha esposa me traía por causa de uma máquina de lavar. Sim. Pode parecer ridículo. Mas foi exatamente assim que tudo começou. Eu tenho 32 anos, e até pouco tempo atrás, eu acreditava que tinha um casamento sólido. Não perfeito, mas estável. Eu e a Ana estávamos juntos há 6 anos. Tempo suficiente para conhecer os hábitos um do outro, prever respostas, terminar frases. A gente tinha uma rotina tranquila. Trabalho, casa, jantar juntos, séries à noite. Fim de semana com o cachorro no parque. Nada extraordinário. Mas também nada quebrado. Pelo menos era o que eu pensava. E talvez esse tenha sido meu maior erro. Porque quando tudo parece normal demais, você para de observar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Até que um detalhe pequeno começou a se repetir. Um detalhe tão banal que qualquer outra pessoa teria ignorado. Mas eu não consegui. A Ana começou a lavar roupa todos os dias. Sem exceção. E isso não fazia sentido. A gente sempre juntava roupa por alguns dias. Era o padrão. Mas agora, qualquer peça que ela usava ia direto para a máquina. Na hora. Sem esperar. No começo, eu pensei que ela só estava tentando ser mais organizada. Talvez um hábito novo. Talvez só uma fase. Mas conforme os dias passavam, aquilo começou a incomodar. Porque não era só frequência. Era o tipo de roupa. Algumas peças ela mal usava. E já iam para lavagem. E foi aí que algo dentro de mim acendeu. Uma sensação estranha. Difícil de explicar. Como se tivesse algo errado. Mas eu ainda não conseguia enxergar o que. E, sendo sincero, eu nem queria enxergar. Porque, no fundo, eu já sabia onde aquilo poderia levar. E eu não estava pronto para isso. Com o passar dos dias, outras coisas começaram a aparecer. Detalhes pequenos. Quase invisíveis. Mas que, juntos, formavam algo maior. Toda vez que a Ana chegava em casa, ela ia direto pro banheiro. Não importava o horário. Não importava como o dia tinha sido. Era automático. Entrava. Me cumprimentava rápido. E desaparecia. Sem conversa. Sem contato. Sem nada. E alguns minutos depois, o som da máquina de lavar. Sempre. Era como um ritual. E aquilo começou a me incomodar de um jeito que eu não conseguia explicar. Porque não era só o comportamento. Era a frieza. A distância. Como se, aos poucos, ela estivesse deixando de estar ali. Mesmo estando. E foi aí que eu percebi outra coisa. O perfume. A Ana sempre usou o mesmo perfume. Por anos. Era quase uma assinatura dela. Mas agora, em alguns dias específicos, ela usava outro. Um diferente. Mais forte. Mais marcante. E isso, por si só, já seria estranho. Mas o pior era o padrão. Porque esses dias coincidiam exatamente com os dias em que ela saía. E não ficava em casa. E como se isso não fosse suficiente, tinha o celular sempre virado para baixo. Sempre bloqueado. Sempre fora do meu alcance. E quando eu me aproximava, ela mudava de tela. Rápido demais. Natural demais. Ensaiado demais. E eu tentava me convencer de que era paranoia. Que eu estava exagerando. Que aquilo não significava nada. Mas quanto mais eu observava, mais difícil ficava ignorar. Até que veio a sexta-feira.
E foi nesse dia que tudo começou a desmoronar de verdade. Naquela sexta-feira, ela disse que ia trabalhar presencial. Nada fora do normal. Se arrumou com calma. Escolheu roupa com mais cuidado do que o habitual. Passou aquele perfume diferente. E saiu. Mas naquele mesmo dia, eu recebi uma mensagem de um amigo. Ele trabalha na mesma empresa que ela. A mensagem era simples, casual, quase irrelevante. Ele disse: Home office hoje foi uma bênção, né? Na hora, meu corpo travou. Eu li a mensagem de novo. E de novo. Como se estivesse tentando encontrar outro significado. Mas não tinha. Era simples. Todo mundo estava em casa. Menos a minha esposa. Naquele momento, meu estômago afundou. Porque aquilo só podia significar uma coisa. Ela mentiu. E não era uma mentira pequena. Não era algo irrelevante. Ela saiu de casa, dizendo que ia trabalhar. Quando, na verdade, não precisava ir. E aí tudo começou a se encaixar. A máquina de lavar. O banho. O perfume. O celular. Tudo. Mas mesmo assim, eu não fiz nada naquele dia. Não confrontei. Não questionei. Nada. Porque existe uma diferença enorme entre suspeitar e aceitar. E eu ainda não estava pronto para aceitar. Quando ela voltou para casa, fez exatamente o mesmo de sempre. Entrou. Falou comigo rapidamente. Foi pro banho. E colocou a roupa na máquina. Como se fosse só mais um dia normal. E eu fiquei ali, assistindo, sabendo, mas fingindo que não sabia. E foi uma das piores sensações da minha vida. Porque naquele momento, eu já tinha perdido a paz. Mas ainda não tinha coragem de encarar a verdade. E viver assim era insuportável. Nos dias seguintes, eu não consegui mais ignorar. A dúvida virou peso. E o peso virou necessidade. Eu precisava saber. Não importava o custo. Por que viver naquele meio termo? Entre suspeita e negação. Era pior do que qualquer resposta. Então eu decidi. Na semana seguinte, quando ela disse que sairia de casa de novo, eu esperei. Deixei ela sair primeiro. Contei alguns minutos. E fui atrás. Meu coração estava acelerado. Minhas mãos suavam. Mas eu continuei. Mantendo distância. Tentando não ser visto. E então, ela não foi pro trabalho. Ela foi para um café. Parou o carro. Desceu. E entrou. Eu fiquei dentro do meu carro por alguns segundos. Tentando respirar. Tentando me convencer de que eu estava exagerando. Mas alguma coisa dentro de mim já sabia. Quando eu entrei, eu vi. Ela estava sentada. E não estava sozinha. Tinha um homem com ela. Eles estavam conversando. Rindo. Mas não era um riso qualquer. Era leve. Natural. Íntimo. Era o tipo de riso que ela não tinha comigo há muito tempo. E aquilo? Aquilo foi o que mais doeu. Não foi o fato de ter alguém. Foi a forma como ela estava com aquela pessoa. Como se fosse fácil. Como se fosse certo. Como se eu já não existisse mais ali. Eu poderia ter ido embora naquele momento. Sério. Talvez tivesse sido mais fácil. Mas eu não fui. Eu fiquei observando. Como se meu cérebro precisasse confirmar aquilo que meu coração já tinha entendido. Eles ficaram ali por um tempo. Conversando. Rindo. Trocaram olhares. E então, se levantaram. E saíram juntos.
E eu segui. Sem pensar muito. Só segui. Mantendo distância. Tentando não ser percebido. E então aconteceu. Eles entraram em um prédio residencial. Sem hesitar. Sem olhar para trás. Como se aquilo fosse rotina. Como se aquilo fosse normal. E naquele momento, tudo acabou. Não precisava ver mais nada. Não precisava confirmar mais nada. Eu já sabia. Voltei pro carro. E fiquei parado por alguns minutos. Sem reação. Sem pensamento. Sem nada. Era como se meu corpo estivesse ali. Mas minha mente não. E quando eu finalmente consegui dirigir, eu não lembrava do caminho. Só lembro de chegar em casa. E sentar. Em silêncio. Porque naquele momento, meu casamento já tinha acabado. Mesmo que ela ainda não soubesse disso. Quando ela chegou em casa naquela noite, tudo parecia normal. Ela entrou. Me cumprimentou. Perguntou como foi meu dia. Como se nada tivesse acontecido. E aquilo foi o que mais me destruiu. A naturalidade. A facilidade em mentir. A forma como ela conseguia viver duas realidades. Sem demonstrar nada. Eu esperei alguns minutos. Respirei fundo. E disse: a gente precisa conversar. Ela parou. Na hora. Virou para mim. E eu vi. Ela sabia. Antes mesmo de eu dizer qualquer coisa. Ela sabia. Sentou no sofá. E eu só falei: eu sei. Silêncio. Pesado. Denso. Ela não perguntou o que. Não tentou fingir. Nada. Só ficou ali. E então, começou a chorar. Disse que não sabia como me contar. Que não queria que eu descobrisse assim. Que não queria me machucar. Mas já tinha machucado. Há muito tempo. Eu perguntei há quanto tempo. Ela demorou alguns segundos. E respondeu: 4 meses. 4 meses. 4 meses vivendo uma mentira. 4 meses dividindo a mesma casa. Com alguém que já não estava ali. Eu perguntei quem era. Ela disse que era alguém do trabalho. Alguém com quem ela começou a conversar. Alguém que escutava. Essa foi a palavra que ela usou. Escutava. E eu não consegui evitar. Eu ri. Não de felicidade. Mas de incredulidade. Porque, aparentemente, tudo que a gente construiu podia ser substituído por alguém que escutava. Eu perguntei se ela amava ele. Ela hesitou. E disse que não sabia. E essa foi a pior resposta possível. Porque não era nem arrependimento. Nem incerteza. Era dúvida. E naquele momento, eu percebi algo muito claro. Ela não estava dividida. Ela só não queria abrir mão de nenhuma das duas vidas. E eu? Eu não ia aceitar isso. Eu não gritei. Não fiz cena. Não perdi o controle. Mas algo dentro de mim se fechou. De forma definitiva. Eu disse que queria o divórcio. Ali. Naquele momento. Ela chorou. Tentou explicar. Disse que ia terminar com ele. Que a gente podia tentar de novo. Que ainda me amava. Mas já era tarde. Não por causa da traição. Mas por causa da escolha. Ela teve meses. Meses para parar. Meses para ser honesta. Meses para decidir. E escolheu mentir. Todos os dias. E isso não tem volta. Nos dias seguintes, eu organizei minha saída. Foi difícil. Muito. Mas também foi libertador. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu estava escolhendo a mim mesmo. Hoje, já faz quase um ano.
E eu posso dizer que estou bem. Melhor do que eu imaginava. E às vezes, eu ainda penso naquele detalhe. A máquina de lavar. Algo tão pequeno. Tão insignificante. Mas que revelou tudo. Porque no fim, ela não lavava roupa demais. Ela só estava tentando esconder o cheiro de outro cara. E foi assim que eu descobri que meu casamento já tinha acabado muito antes de eu perceber. Eu não procurei saber mais nada sobre ela depois que saí de casa. Bloqueei. Evitei. Segui minha vida. Pelo menos, foi isso que eu tentei fazer. Mas a verdade é que, de vez em quando, a curiosidade voltava. Não por saudade, mas por necessidade de entender. De saber se tudo aquilo teve algum peso para ela. E por meses, eu não soube de nada. Até que um dia, um amigo em comum me chamou. Disse que precisava me contar algo. Eu não esperava. Mas ouvi. Ele disse que a Ana tinha assumido o relacionamento com aquele cara. Logo depois do divórcio. E no começo, parecia que tudo estava indo bem. Viagens. Fotos. Sorrisos. Aquela vida perfeita de rede social. Exatamente como eu imaginei. Exatamente como eu temia. E, por um momento, eu confesso, aquilo me incomodou. Não por querer ela de volta, mas pela sensação de injustiça. Como se tudo tivesse dado certo para ela. Depois de tudo. Mas o tempo. O tempo sempre coloca as coisas no lugar. Alguns meses depois, esse mesmo amigo voltou a me procurar. E dessa vez, o tom era diferente. Mais sério. Mais direto. Ele disse que o relacionamento dela acabou. De forma feia. Brigas constantes. Desconfiança. Mentiras. As mesmas coisas. Só que agora, do outro lado, ela descobriu que ele também saía com outras pessoas. Que nunca foi fiel. Que nunca foi só dela. E o mais irônico de tudo foi o motivo. Ela começou a desconfiar. Por causa de mudanças de comportamento. Celular escondido. Horários estranhos. E até perfume diferente. Quando eu ouvi isso, eu fiquei em silêncio. Por alguns segundos. Porque não parecia real. Era como se a história tivesse dado uma volta completa. E voltado para o mesmo ponto. Mas dessa vez, com ela no meu lugar, eu não senti felicidade. Nem vingança. Só uma sensação estranha de fechamento. Como se finalmente tudo fizesse sentido. Como se a conta tivesse chegado. E tivesse sido paga. Hoje, eu não guardo raiva. Não guardo ódio. Mas também não ardo espaço. Porque algumas coisas não são feitas para serem consertadas. E no final, cada escolha tem um preço. E todo mundo, em algum momento, acaba pagando o seu. Realmente o karma é algo inevitável. Espero que nosso amigo encontre alguém que realmente o valorize e o ame de verdade. E você? O que achou deste caso? Comente e compartilhe para que mais pessoas possam se divertir com nossas histórias. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos e que os trovões da justiça ecoem e julguem os traidores. Até mais.